Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. A gente sabe que o maior medo que os homens têm ao tomar tadalafila é que esse medicamento possa causar algum problema no seu coração, como infarto, por exemplo. Certamente você já ouviu falar alguma história de algum familiar, amigo, tio, parente, enfim, que teve um infarto no motel, que teve um problema cardíaco sério ao tomar tadalafila ou Viagra. E agora eu vou te revelar a verdade não contada sobre esse medicamento. O que será que acontece no seu coração quando você toma algum tipo de medicamento para turbinar a sua rigidez? Então fique comigo que eu vou te explicar um pouco mais. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para ajudar esse vídeo a alcançar um número cada vez maior de homens. Vamos lá então começar a falar sobre a tadalafila. Muito importante lembrar que esse é um medicamento indicado para ser tomado sob supervisão médica para homens que têm alguma dificuldade persistente em ter ou manter uma ereção que seja suficiente e satisfatória para ter uma atividade sexual com penetração. Esse é um medicamento que já está há muitos anos no mercado e é extremamente popular porque é um medicamento acessível e altamente eficaz. E ele é um medicamento que serve, em primeira instância, para dilatar os vasos do seu pênis, relaxar o músculo e aumentar o fluxo de sangue. Só que por ter um efeito vasodilatador, existe esse receio e esse medo que esse medicamento vai dilatar, os seus vasos sanguíneos, vai mexer na sua pressão e pode diretamente gerar algum tipo de complicação cardíaca. O que eu tenho para dizer para vocês, bem direto ao ponto, é que em nenhuma hipótese esse medicamento pode gerar um infarto. Mas você pode comentar, doutor, mas o meu pai, ele era um senhor de 65 anos, tinha problemas cardíacos, tomou tadalafila e teve um infarto. Então, certamente, meu amigo, o que eu te garanto é que esse problema cardíaco não foi causado pela tadalafila. E eu vou te explicar agora como que ela funciona para você entender a minha afirmação. Então, esse é um medicamento que ele tem uma ação vasodilatadora. Então ele vai dilatar os vasos em todo o seu corpo. Se você dilatar os vasos, o que vai acontecer com a sua pressão arterial é diminuir. Então ele aumenta o fluxo de sangue por dilatar o vaso e ao mesmo tempo que ele melhora o fluxo, ele faz abaixar a sua pressão. Isso é extremamente positivo para o coração, para os vasos sanguíneos. Na verdade, já tem uma série de estudos comprovando que os homens que fazem uso regular de tadalafila, por qualquer motivo que haja uma indicação médica, seja disfunção erétil, seja problema de próstata, acabam tendo menos eventos cardiovasculares. Então, ao acompanhar um grupo de homens nessa situação, eles vão menos ao hospital por complicações cardíacas, têm menos infarto e têm menos AVC. O que acontece é outro cenário, porque a gente tem um número muito grande de homens que fazem uso abusivo dessa medicação, sem acompanhamento médico, sem uma avaliação cardíaca prévia. Então a gente sabe que muitos homens têm doença cardíaca silenciosa. O coração está ali por um fio, batendo ali, sabe-se lá Deus como. E no momento que o sujeito tem uma maior demanda cardíaca, como é a atividade sexual, isso pode faltar sangue no bombeamento e pode ter um infarto. Então certamente os homens que tomaram tadalafila e tiveram algum evento cardiovascular, não foi pelo efeito direto da tadalafila, mas sim porque eles já tinham alguma doença cardíaca oculta, uma doença descompensada. Geralmente, quem tem esses problemas são quem não faz acompanhamento médico, quem é sedentário. Se o sujeito, se você pensar, a única contraindicação ao uso de tadala são aqueles homens, obviamente, que tomam nitrato, que é outra questão, que tem um tratamento para angina do peito, que pode ter uma combinação com a tadala. Mas a outra, mais relativa, é aqueles sujeitos que não toleram o exercício físico. Existe uma pergunta que o médico te faz, que é o que a gente chama de equivalente isquêmico, para saber se o seu coração é capaz de sustentar uma pressão acelerada. Então, o sujeito que consegue subir 2 lances de escada sem sentir dor no peito, ou um cansaço, ou uma falta de ar excessivo, então quer dizer que o coração dele é capaz de manter um bom fluxo. Nesse caso, o sujeito ele é um bom candidato, sim, a tadalafila. E como eu falei, gente, a comprovação está muito clara que ela ajuda na prevenção cardíaca. O que acontece? Muitos homens falam, doutor, você falou aí que tadala baixa a pressão. Mais uma vez eu tomei tadala, fui medir minha pressão, ela tinha subido. Mas aí não é também um efeito direto da tadala. Isso aí é um efeito colateral, porque muitas vezes, ao aumentar o fluxo de sangue para diferentes partes do corpo, como para a sua cabeça,
a tadalafila pode dar cefaleia, pode dar dor de cabeça. Se você tiver dor, uma resposta do nosso corpo à dor é um aumento da pressão. E se você for medir a sua pressão enquanto estiver com dor de cabeça, a pressão vai estar mais alta. Então veja que o ideal é que você espere a dor de cabeça passar, lembrando que esse é um medicamento que tem quase 3 dias de efeito. Quando a dor de cabeça ceder, você vai medir, ela vai estar normal ou até tendendo a um pouco baixa. É claro que ele baixa a pressão, a intensidade da queda da pressão é muito pequena. Ela não serve como tratamento para a pressão alta. Mas em nenhuma hipótese a tadalafila vai gerar alguma complicação relacionada à crise hipertensiva. Ela, em essência, é um vasodilatador. Outra questão que os homens pensam que ele pode trazer problemas cardíacos é porque alguns homens têm uma taquicardia. Quando tomam esses medicamentos para ereção, o coração dispara, a pessoa pensa, pô, meu coração vai papocar aqui. Não é bem assim, meus amigos. O que acontece também, como eu falei, é porque a pressão cai. Se a sua pressão cai, existe um reflexo do nosso corpo de fazer o coração bater mais rápido para manter a perfusão, para manter a pressão de distribuição do sangue em todos os nossos tecidos. Isso nada mais é do que um reflexo do seu corpo. Não é que ele está causando nenhum mal ao seu coração. Para evitar isso aí, é só você estar mais bem hidratado, mais bem perfundido, muitas vezes melhor alimentado, para que não haja uma alteração de pressão significativa que vai necessitar que o seu coração bata mais rápido. Então, geralmente, em resumo aqui, os problemas, as ideias erradas de que a tadalafila causa infarto é, como eu falei, pela dor de cabeça e o aumento da pressão, que muitas vezes é falso, ou pela aceleração do coração, que muitas vezes é consequência da baixa de pressão. Se nesse cenário você medir sua pressão, você vai ver que está mais baixa. Então, certamente, o seu conhecido ou alguém que você conheceu que papocou, que teve um evento cardiovascular em um cenário sexual, certamente é porque não fazia acompanhamento médico, estava descompensado, estava fora de dia. Por isso que eu sempre recomendo apenas usar esses medicamentos após uma avaliação médica, uma avaliação de risco cardiovascular e ser liberado pelo seu médico, pelo seu cardiologista ou pelo seu urologista de confiança. Gostou desse vídeo? Então, meu amigo, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, deixe seu like e aproveite e comente aqui se você já ouviu uma história de alguém que teve algum evento cardiovascular com tadalafila. E aproveite e conte se você sabia o estado de saúde desse sujeito, porque muitas vezes é o que eu disse. Quem tem esse tipo de efeito é porque não estava em dia com a sua saúde. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.